Por que tá saindo remake de um monte de coisa? Não sei. Pois é, gente, se você tá aí acompanhando as redes sociais, você deve ter percebido que estão anunciando um monte de remake e reboot, né? Que é quando você pega uma história já conhecida e refaz ela, das mais diversas produções aí. Algumas das produções, inclusive, são bem famosas. Mas agora, por que isso tá acontecendo? Isso é uma novidade? Isso tá acontecendo só agora? É um período, assim, da nossa história que Hollywood está tendendo a fazer mais remakes mesmo? Ou tem alguma outra coisa acontecendo? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Sigo meus bons? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje eu vou falar um pouquinho dessa questão dos remakes e dos reboots e por que isso está acontecendo agora, qual é o motivo? É do nada que isso está acontecendo? Pois é, no vídeo de hoje você vai aprender que não é do nada que isso está acontecendo, eu já vou adiantar pra vocês que não é a primeira vez que esse tipo de coisa tá acontecendo, eu vou esclarecer certinho várias questões pra vocês hoje, mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também gosta de elementos da cultura pop, né? Assiste muitas séries, assiste muitos filmes. Eu falo aqui no canal também bastante de Stranger Things, por exemplo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo nerd, por favor, se inscreve aqui no canal, porque isso me ajuda demais. Você também pode bater uma foto da sua televisão ou printar no seu celular quando você estiver assistindo a esse vídeo aqui, quando você estiver assistindo algum vídeo do Plantão Geek, porque eu vou estar repostando todos os prints, todas as coisas que vocês me marcarem lá no meu Instagram, tá bom? Então quando você postar lá no Insta, me marca certinho que eu vou acabar repostando, isso me ajuda demais. E é uma coisa super bacana também eu ver que vocês estão assistindo aqui ao vídeo. Sem mais delongas, vamos entender um pouquinho o que tá acontecendo em Hollywood nesse momento. E lá vamos nós! A primeira coisa que eu preciso falar aqui, que talvez muita gente não saiba que isso está acontecendo em Hollywood, é que tá rolando uma greve de roteirista. Na verdade, essa greve foi aprovada recentemente, vai rolar agora em 1º de maio, porque os roteiristas estão muito irritados com os serviços de streaming. E eu vou dizer aqui a minha opinião sobre isso, os caras têm todo motivo pra estar irritados sim, tá? Não é uma coisa gratuita. Porque o que tá acontecendo, né, gente? Antigamente, filmes e séries, etc., passava na TV, certo? Passava direto ali pro formato de TV, e cada vez que isso é reprisado, cada vez que esse material é reprisado, os roteiristas responsáveis por criar aquela história ganhavam uma pequena contribuição, né? Uma taxinha ali ia pra eles, porque afinal de contas é um material que eles escreveram que está passando ali na TV. Isso contava até pra todas as reprises daquele material, né? Então o roteirista ele sempre ia ganhar algum troquinho cada vez que o filme e a série fosse reprisado na TV. Sem contar também que é claro que os formatos televisivos, eles têm mais episódios, né? Tanto que se você for ver algumas séries assim dos anos 2000 até 2010, você vai perceber que as séries têm tipo 20 episódios, 16 episódios, é uma coisa que tem uma quantidade grande de episódios e portanto pagava mais os roteiristas, né? Mais episódios, mais dinheiro. Só que aí o que tá acontecendo ultimamente? O serviço de streaming tá muito popular, não tem mais série que lança direto pra TV. Você tá falando sério? Só que se você reparar, quantos episódios tem geralmente uma série de um serviço de streaming? De 8 a 10 episódios no máximo. Então você já diminuiu pela metade a quantidade de episódios que um roteirista escrevia. E sem falar que eu não sei se vocês estão cientes dessa informação, mas não tem mais aquela taxinha de reprise cada vez que a pessoa assiste o produto ali do roteirista. Ou seja, imagina você escreve uma série, né? Uma série super popular, vai, Stranger Things. Você escreveu Stranger Things. Quantas vezes as pessoas devem reassistir a essa série? Quantas vezes elas devem ver a mesma temporada várias vezes? Pois é, os roteiristas ali não recebem mais uma compensação cada vez que alguém tá reassistindo aquele material, o que era uma coisa feita no modelo televisivo. E aí, pra eu resumir aqui pra vocês, pra não ficar uma coisa muito longa, termina que o roteirista acaba trabalhando assim por muitas horas afinco, com uma pressão muito grande do serviço de streaming, porque o roteiro precisa estar pronto em determinado momento, e no streaming tem essa facilidade da pessoa assistir quantas vezes for necessário aquele material, só que o roteirista não vai receber o dinheiro por aquilo. Eu acho uma puta falta de sacanagem!
Outra coisa que anda prejudicando um pouco o trabalho dos roteiristas é o uso da inteligência artificial para fazer algumas alterações no roteiro. Quando eu falo alterações no roteiro, eu não tô falando da história não, tá, gente? Eu tô falando, por exemplo, na formatação do documento, quando você precisa sublinhar algumas coisas, destacar outras. Isso era um trabalho do roteirista, que ele fazia manualmente, usando, é claro, uma tecnologia, né, por vezes. Só que ele não era padronizado, não era tipo, você joga o documento lá no software e ele arruma tudo pra você. Ele não era feito dessa forma. A pessoa que arruma esse documento também é um roteirista. Só que quando você coloca inteligência artificial, você tira o trabalho desse outro roteirista que vai fazer isso pra você. Enfim, gente, tá uma confusão em Hollywood, as pessoas estão muito irritadas, os roteiristas estão extremamente bravos com isso, e eles também estão sentindo que muito do trabalho deles não vai pra frente justamente por serviços de streaming, né, por conta desses serviços. Porque, por exemplo, às vezes o roteirista tá lá fazendo uma série, né, tá desenvolvendo uma narrativa, ele termina a primeira temporada e o streaming não renova pra uma segunda. Só que isso acaba prejudicando também o trabalho do roteirista, que vai ter lá no currículo dele uma série inacabada, uma série cancelada, que seja. Vai parecer que o roteirista inseriu coisas e ele não finalizou esses assuntos porque ele não quis, sabe? Sendo que na verdade foi porque o streaming cancelou a série dele, ele iria finalizar numa outra temporada. Em resumo pra vocês, os roteiristas estão saindo muito prejudicados ultimamente, a ponto de uma greve ter sido autorizada agora, e tá todo mundo falando sobre isso lá nos Estados Unidos. Ou seja, com todos esses problemas rolando, as produtoras agora estão apostando naquilo que elas têm certeza que vai dar dinheiro. Seriam aquelas apostas em coisas que eles têm completa certeza que é aceita pelo público, entende? Propriedades intelectuais que já foram consolidadas. É por isso que você vai lá e você faz um remake de Harry Potter. É por isso que você vai fazer uma série de Crepúsculo. É por isso que você vai fazer uma série de Percy Jackson. É por isso que existem os live actions da Disney, por exemplo, né, que pegam uma animação original e acaba transformando em filme. Isso é literalmente apostar naquilo que vai dar certo. E isso em si não é errado, tá? Porque quem vai querer apostar numa coisa que vai dar errado? Não tem como. Por que você vai escolher deliberadamente não lucrar com aquilo, se isso for o seu trabalho, né? Ele tem toda a razão. Se o seu trabalho é adquirir lucro pro audiovisual, por que você vai apostar em alguma coisa que não vai te dar dinheiro? Isso é um tiro no pé, né? Você se prejudica ali na sua própria profissão, se você fosse colocar nesse lugar. Então, assim, por mais que as pessoas falem na internet, ai, não precisa de remake de Harry Potter, não precisa de remake de não sei o que, todo mundo vai querer ver esse negócio, nem que for ver pra falar mal. Sejamos sinceros, tem gente que assiste o negócio já botando na cabeça que não vai gostar, então a pessoa nem tenta assistir também, mas ela vai lá e vê, ela vai lá e contribui, ela é um número no meio dessa audiência aí. Todo mundo vai ficar falando sobre isso na internet, isso é engajamento, gente, isso é número. Quando a pessoa compartilha alguma coisa só pra falar mal, ela tá compartilhando, ela está engajando com aquele material e tá dando exatamente o que a produtora quer. Sem falar que você tem os números desses materiais original, né? Por exemplo, você pega lá Harry Potter, você tem o lucro que Harry Potter deu na vida ali pra produtora, deu pra escritora e etc. Você tem esse número na sua mão. Que produtor que iria olhar esse número e falar, é uma má ideia, não vai dar dinheiro, é melhor não. Realmente. O que eu acho engraçado, por exemplo, é a pessoa usar o argumento de eles estão fazendo isso só por dinheiro. Mas que filme que não é feito por dinheiro? É muito bonitinho chegar com o argumento de não, porque tal filme independente, ele foi feito somente por amor e não sei o que. Pode até ser um discurso bonito, mas no final o dinheiro que aquele filme vai dar é que vai pagar o boleto do diretor e de todas as pessoas envolvidas. Então o filme, ele de preferência, ele tem que dar dinheiro sim. Pra mim essa não é nenhuma questão, sabe, pessoalmente falando. Outro ponto bem relevante nessa questão de ter remakes e etc. seria a modernização do assunto, porque você tem muitos filmes, você tem muitas produções que a primeira versão delas segue regras, né, valores, uma ética, eu não sei, de coisas que não se aplicam mais na nossa modernidade. Isso é muito visível, por exemplo, em filmes live action da Disney, na minha opinião. Você tem pautas ali, você tem comentários ali que antes
eram feitos em animações e que era aceita naquela sociedade daquela época e que hoje em dia não é. Hoje em dia você pode transformar aquela mensagem, né? Você mantém ali a essência do negócio e adiciona uma mensagem a mais para essa geração de agora, para essa galera de agora. Sem falar que é importante essa modernização porque você pode conseguir um novo público. Você, em algum momento que tá me assistindo, você foi o novo público de algum remake. Isso eu tenho certeza. Por exemplo, o Mágico de Oz, 1939. Você tem essa produção aí, né? Só que esse Mágico de Oz tão famoso não é o primeiro Mágico de Oz, é um remake de um outro filme de 1910. Você é fã de Senhor dos Anéis, vou dar outro exemplo aqui. Você gosta ali dos filmes de Senhor dos Anéis? Que bacana, eu também gosto. Tem até uma tatuagem disso. Só que nós somos fãs de um remake, porque a primeira vez que fizeram alguma coisa de Senhor dos Anéis foi uma animação de 85. I've seen them, Frodo. I've seen them. Black Riders. Nós somos fãs de um live action de Senhor dos Anéis. Então, assim, constantemente, se você for parar pra pensar, você possivelmente vai encontrar alguma coisa que você é fã de um remake, você é fã de um reboot, você é fã de um live action. Isso me traz pro ponto de comentar aqui com vocês que essa questão de fazer remakes e reboots, novamente, voltando aqui pro exemplo de Mágico de Oz, o filme de 39 é um remake do filme de 1910, que por sua vez é uma adaptação de um livro. Então, olha só, isso rolando em 1939. E assim, isso é apenas um exemplo, como eu tava dizendo, né? E uma outra questão muito importante ressaltar aqui para que vocês compreendam, é que de década em década sempre acontece alguma transição de um gênero cinematográfico, ou seja, é um momento em que fica meio implícito em todas as produtoras, em todas as pessoas que trabalham ali com produções audiovisual, os grandes cabeças das empresas, né, vamos falar assim, eles sempre querem estar um passo à frente. Então eles constantemente estão competindo entre si para ver quem vai ter mais lucro. A partir dessa leitura, né, de competir entre si e tudo mais, eles vão conseguir achar um gênero cinematográfico, né, um tipo de história que vai estar popular naquele momento, que vai estar popular daqui a 5 anos, 4 anos, eu não sei. E a partir desse momento, todas as produtoras vão querer ir atrás de uma produção daquele gênero que foi analisado ali nas reuniões. E dessa forma, você vai percebendo que todas as produtoras estão indo atrás de um mesmo tema. Isso está acontecendo aqui com a gente desde 2018, referente ao gênero de fantasia. Ou seja, muitas séries e filmes de fantasia estão surgindo em toda parte porque os streamings estão competindo entre si. Ninguém quer ficar para trás nessa corrida de fantasia. Todo mundo quer ter alguma coisa. Todo mundo quer ter alguma grande série para si. Isso também entra nessa categoria de por que estão fazendo reboot e remake. Porque imagina, você precisa escolher alguma coisa de fantasia que você tem certeza que vai dar certo e que com certeza streaming nenhum vai cancelar a série e que ainda por cima você tem chance de modernizar um pouco o assunto. Numa dessa, você pode acabar sim chegando na conclusão que você precisa fazer um remake, um reboot de alguma coisa. Ah, agora eu entendi! E você pode ver essas questões de modernização em muitos filmes, como eu falei, live action da Disney. Como, por exemplo, o primeiro exemplo assim que vem na minha cabeça é o filme Aladdin. Aladdin, a gente tem, por exemplo, a personagem Jasmine, que tem toda aquela personalidade de garota independente, que busca por independência, né? Ela fala que ela não é um prêmio a ser disputado, é aquela coisa. Mas o filme Aladdin, da década de 90, coloca a Jasmine numa posição que ela precisa se casar bem para que o marido dela tome conta do reino futuramente. Então é tudo sobre o cara, no final das contas, né? Porque ela é a princesa, quem vai governar é o cara. E aí chega o live action de Aladdin, além deles darem uma música inteira pra Jasmine, que fala sobre ninguém poder calar a voz dela, né? Que a voz dela importa, que a voz dela é importante, o que combina perfeitamente com a essência da personagem na animação original. Você vê que no final das contas, não é sobre o Aladdin essa história. Ela que vai ser a sultana. Ela é a filha do sultão, né, do imperador ali, digamos assim. Isso foi uma mini mudança que fizeram, que já dá uma modernização. Por quê? Porque hoje em dia nós falamos mais sobre direitos das mulheres. Não significa que não existia essas pautas antes, só significa que hoje em dia falamos mais sobre essas pautas. E se você tem o poder de visibilizar essas pautas para todo mundo, você vai fazer isso numa possível modernização de tema. Com tudo isso, eu acho que a gente consegue
entender o porquê que tá acontecendo esses remakes, o porquê que tá acontecendo esses reboots. Eu acho que agora talvez fica um pouco mais claro pra vocês da onde que tá vindo tudo isso, e também vem a percepção que isso não é novidade, não é uma coisa que tá acontecendo agora, é só em 2023 que tá acontecendo isso. Desde 2010, na verdade, tava rolando cerca de 6 remakes por ano, então não é de agora, definitivamente. Eu espero que dessa forma tenha ficado um pouco mais claro pra vocês. Eu quero que vocês comentem aí embaixo se vocês compreenderam o assunto. Qual remake que você assistiu que você não sabia que era um remake? Qual spin-off, né, série derivada? Novamente, né, você vai apostar num material já conhecido. Comenta tudo aí embaixo que eu vou querer ler tudo sobre a opinião de vocês, né? Quais filmes, quais séries vocês assistiram que vocês não sabiam que era um reboot, um remake, coisa assim. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que precisa saber dessa informação, né? Do porquê que esse movimento hollywoodiano tá acontecendo agora. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!